Bom dia a todos que estão aqui presentes na aula e também para aqueles que estão acompanhando no nosso canal, que fica gravada a nossa aula. Nós estamos aqui no finalzinho de dezembro, dia 19, última aula da nossa revista, última aula do ano, falando sobre maturidade cristã. O tema, foi dividido em 3 unidades da nossa revista, e essa terceira unidade falando sobre maturidade nos relacionamentos. Foi um tempo muito bom, oportuno de estudarmos a palavra de Deus, estudarmos vários textos que falam sobre maturidade. E nessa última aula, nós temos o Valdo como professor ministrando essa aula, mas antes de eu passar a palavra, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus e pedindo a bênção dele sobre a nossa vida. Senhor Deus, de graça, paz, amor e vida, nós bendizemos o teu nome. Agradecemos, Deus, por esse ano, por esse tempo, por esses estudos, por cada pessoa participando, aprendendo, conversando, deixando as suas perguntas, seus comentários sobre as aulas. Pedimos, Deus, que o Senhor a cada dia nos faça mais maduros, conhecedores da tua palavra, e praticantes também daquilo que nós temos aprendido. Que o Senhor, ó Pai, fale ao nosso coração nesse momento, nessa manhã, para nós que estamos aqui, ou em qualquer outro momento que estão acompanhando pelo nosso canal, que a tua palavra, Deus, possa alcançar uma terra fértil no nosso coração, para que cresça e produza muitos frutos para a tua glória e para o teu louvor. Coloco, Deus, a vida de cada pessoa, em especial a vida do Valdo, que estará ministrando essa aula nessa manhã. Que o Senhor fale conosco, que a tua palavra nos traga orientação, direção, força e ânimo para nós caminharmos. Eu oro te agradecendo e pedindo a tua bênção sobre essa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valdo, fique à vontade. Uma boa aula. Obrigado, pastor. Bom dia a todos e todas. Como o pastor comentou, hoje é a nossa última aula, né? Então nós vamos estar encerrando a revista, também encerrando as atividades da Escola Dominical. E tivemos aí um ano bastante proveitoso, estudamos aí sobre o discípulo radical, fizemos alguns estudos avulsos e estudamos aí essa revista, né? 23 estudos sobre maturidade cristã, né? E aí o tema de hoje é renúncia e maturidade cristã. O autor da lição coloca esta lição como última, né, da revista, propositadamente com o objetivo de mostrar que tudo que nós vimos até agora sobre maturidade cristã depende de uma atitude nossa de imitação de Jesus, que é a atitude de renúncia, né? Então é exatamente sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje, né? Então o tema da nossa aula, o texto base da nossa aula é Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38. Então, inicialmente eu vou estar lendo esse texto, Marcos 8, 27 a 38, né? Vou colocar aqui na tela, né? E depois também nós vamos ler um outro texto que também é um dos textos básicos da lição também, né? Que é o de Filipenses, capítulo 2, de versículos 5 a 11. Então, Marcos 8, 27 a 38 diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Como o povo diz que quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e
e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Então, esse é o texto básico, né? Desse texto, o trecho fundamental aqui é esse versículo 34, né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Né? Quando, então, Jesus coloca isso, ele está falando, então, a expressão que negue-se a si mesmo, né? que é a renúncia, que é sobre, então, o que nós vamos estar falando na aula de hoje. Né? E Jesus podia falar disso, de renúncia, mais do que ninguém, porque ele é o exemplo a ser seguido. Então, se a gente for olhar lá em Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 até o versículo 11, a gente vai achar exatamente o texto que talvez mostre com maior clareza, né, o quanto Jesus renunciou a uma série de coisas para poder, então, nos trazer a salvação. Então, diz assim lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nesse segundo texto, né, a gente vê então que Jesus, né, se esvaziou, né, esvaziou-se a si mesmo e se tornou servo, sendo que ele era, né, e ele é Deus, né? Então, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se, né? Então, e esse esvaziamento, essa renúncia que Jesus fez, o levou a entregar sua vida por nós, né, pecadores. Então, na verdade, esse texto mostra o exemplo de Jesus, que é, então, o exemplo que nós devemos seguir. Então, quando nós estudamos aqui sobre renúncia e maturidade cristã, nós vamos focar exatamente a necessidade de negarmos a nós mesmos, assim como Jesus se esvaziou a si mesmo, né? Negou a si mesmo aquilo que renunciou, né? Aquilo que ele tinha por direito, aquilo que ele era de fato, né? E para que pudesse se tornar homem e nos salvar, né? Bom, então vamos iniciar aqui a discutir esse assunto, né? Os irmãos fiquem à vontade, se quiserem falar durante a apresentação, durante a aula, podem abrir o microfone ou escrever aí no chat, né? Como eu estou olhando os slides aqui, eu não vou estar o tempo todo no chat, mas de vez em quando eu volto lá para ver, tá? Então, a nossa lição, ela começa com uma pergunta na introdução, né? O que renúncia tem a ver com maturidade cristã? E aí, então, como eu comentei, né, o autor da lição coloca que propositadamente essa lição foi colocada no final, porque não dá para a gente fazer tudo aquilo que a gente viu, né, estudou, aprendeu durante esse período, se a gente não tiver essa atitude de renúncia, né? Então, é no sentido de dar um fechamento, então, para esse aspecto da maturidade, né? Então, renúncia tem muito a ver com maturidade cristã. Porque quanto mais maduros nós somos na vida cristã, mais a gente tem clareza da necessidade, mais a gente renuncia, né? Mais a gente tem clareza da necessidade de renunciar e mais a gente renuncia a uma série de coisas que, por mais que tenham valores humanos, né, não se compara com os valores espirituais, né, daquilo que está por vir, daquilo que Deus prometeu para nós por intermédio de Jesus, né? Então a lição fala que no processo de desenvolvimento espiritual percebemos que a renúncia, né, é a marca do ministério de Jesus e uma experiência de quem o segue como seu discípulo. Então, se a gente for olhar, a vida de Jesus foi uma vida de renúncia, como a gente viu lá no texto de Filipenses, né? E aqueles que o seguem também tiveram a mesma atitude. Então, quando a gente olha para a vida dos grandes heróis da fé aí, né? Quando a gente vê a vida de Pedro, quando a gente vê a vida de Paulo, né? Pedro depois que ele foi cheio do Espírito Santo, que ele começou então assumiu aí uma certa liderança
na igreja primitiva, né? E Paulo, né? Então eles tiveram, a gente vê claramente, né, atitudes de renúncia, e de outros também, apóstolos, né? Uma atitude de renúncia, uma atitude de deixar para trás, né? Como Paulo dizendo, ele considerava tudo aquelas outras coisas como esterco, né? Quer dizer, como alguma coisa que não tem valor nenhum, né? Então, as outras coisas que a gente que eles valorizavam antes, né, desse encontro com Jesus, eles deixaram de valorizar tanto, né, para poder então viver, né, uma vida cristã autêntica, verdadeira e que cumprisse, né, atingisse os objetivos pelo qual Deus os chamou, né? E assim é conosco também, né? Então, aqui no texto de Filipenses que nós lemos, Jesus renunciou à sua realeza para servir os propósitos do Pai. Então, ele era rei, ele é Deus, ele era Deus, era rei, né? Ele não precisava fazer isso, mas ele fez por quê? Para servir aos propósitos do Pai de nos trazer salvação, né? Então, essa atitude de Jesus foi uma atitude de renúncia da qual nós devemos estar seguindo. Quer dizer, se ele, que tinha tudo, né, que é dono de todas as coisas, e ele abriu mão de tudo para nos salvar, né, por amor aí por amor à humanidade, né, todos nós, né? Então nós também devemos seguir esse exemplo, né? Isso é uma atitude de maturidade cristã. Quando nós estamos buscando a santificação e o amadurecimento, nós passamos a renunciar a muitas coisas e passamos a ter essa visão, né, de que nós precisamos abrir mão de muitas coisas para poder então estar servindo no reino de Deus, né? Agora, renunciar não é algo fácil, né? Então já fica aqui a questão, né? Não é um negócio assim, tranquilo, vamos renunciar e acabou, né? Como se fosse uma coisa muito fácil. Não, renunciar não é fácil, né? Não é uma coisa que a gente faça com naturalidade, né? A gente precisa ser movido pelo Espírito Santo de Deus. A gente precisa ter disposição no nosso coração para estar abrindo mão, né, daquilo que a gente gosta, mas que não é da vontade de Deus, daquilo que a gente poderia ter se a gente considerasse nossa todas as coisas, né? Então, renunciar não é algo fácil, né? E mesmo presente na caminhada cristã, a renúncia só pode ser entendida e vivida na dimensão da graça, quando amadurecemos na relação com Deus. Então, renúncia é resultado da graça de Deus, né? Resultado da ação de Deus, a mesma ação que nos salva, né? Ela também é uma ação que nos faz, nos molda, né? A vontade de Deus, para fazermos a vontade de Deus. E quando nós nos deixamos ser moldados, né? Como a palavra diz, né? Que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Isso é um processo de moldar, né? Quando essas coisas novas começam a fazer parte da nossa vida, muitas das coisas velhas que se passaram eram coisas que a gente valorizava demais, mas Deus nos mostra, né, que aquilo não é o caminho que Ele quer para nós, né? A Bíblia também diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas no fim ele é um caminho de morte, né? Então, há muitos caminhos que a gente envereda, que a gente caminha aí, né, não levam a Deus, né? Ao contrário do senso comum que diz que todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, isso não é verdade, né? Na verdade, há apenas um caminho, que é Jesus, né? E quando a gente decide seguir esse caminho, nós precisamos muito da graça de Deus para que a gente possa estar renunciando a todas aquelas coisas que faziam parte do nosso caminho anteriormente, mas que são contrárias à vontade de Deus, né? Então, ao tratarmos da renúncia nessa última lição, desejamos afirmá-la como um ato de fé para quem amadurece em Jesus. Então, palavrinhas chaves aí, graça, né? A renúncia, né, é um ato de graça e também é um ato de fé, né? Então, vamos ver aqui o texto que nós lemos aqui, né? Segunda sessão da nossa revista é o Fundamento Bíblico, onde a gente detalha um pouquinho o texto, né? Então, o texto que a gente leu é o texto de Marcos, né? Ele é um texto que inicia em um bloco de instruções, Marcos capítulo 8, né? Um bloco de instruções que se estende até o capítulo 10, que Jesus apresenta a quem deseja segui-lo. Então, na verdade, Jesus está dando uma série de orientações para os seus discípulos, e não só para os seus discípulos, mas para a multidão, né? Tem um texto que a gente leu aí, fala em um dado momento que ele se dirige, então,
aos discípulos e à multidão. Então tinha gente, além dos 12, né, tinha mais gente ali por perto, né, aí ele fala para todas as pessoas, né, quem quiser vir após mim, né, negue-se a si mesmo, né, tome sua cruz e siga-me. Então, essa é a orientação que Jesus dá, e depois dá outras orientações, aí até o capítulo 10, instruções, né, de coisas para que as pessoas tivessem conhecimento, né, das implicações aí de seguir Jesus, né? E nesse texto, nesse trecho aí de 8 até 10, Jesus fala 3 vezes que ele precisava sofrer e morrer, né? Então ele fala abertamente para os discípulos de que é necessário que ele morresse. E nas 3 vezes que ele fala, há uma manifestação complicada, né, dos discípulos, né? A primeira que nós lemos aqui, no capítulo 8, né, quando ele pergunta lá para Pedro, né? Ele pergunta para os discípulos, né, quem que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde que ele é o Cristo, né? Então Jesus, em Mateus, Jesus até elogia Pedro, né? Mas Marcos, ele apenas menciona que ele então dá algumas instruções e diz que ele precisava morrer, né? Então ele associa esse sofrimento que ele ia passar, a morte, ao fato dele ser o Cristo, né? Dele ser o ungido, dele ser o Messias, né? O Cristo, em português, a tradução seria ungido, né? Em hebraico quer dizer Messias, né? Então, essa característica relacionada, então, a ser o Cristo é a característica do sofrimento e da morte, né? E o que acontece? Pedro vem e repreende. Jesus foi repreendido por Pedro, né? Só que aí Jesus inverte essa repreensão e aí ele que repreende Pedro, né? E nos outros textos também, se a gente for olhar no capítulo 9 e 10, também outros momentos em que Jesus fala isso e os discípulos não entenderam bem, né? E havia uma certa dificuldade, né? E não vê por quê. Quer dizer, na verdade, quando se fala da expectativa de um Messias, se fala de uma expectativa de alguém que viesse para reinar, para governar, né? Um grande líder, né? E Jesus era tudo isso, só que na verdade ele veio como servo, ele veio para entregar sua vida, né? E isso o pessoal não conseguia entender, tinha dificuldade, né? Então, esse texto que a gente leu e os capítulos seguintes, era um texto que Jesus estava ensinando quando estava caminhando para Jerusalém, quando ele já estava indo para ser crucificado, para ir cumprir a sua missão, né? Então, enquanto Jesus caminha para Jerusalém, ele persiste no seu exercício de educar as pessoas que caminham com ele, preparando-as para os acontecimentos que estavam por vir, isto é, sua morte e ressurreição. Então, o que Jesus estava dizendo ali era claramente para os discípulos de que ele iria morrer, que ele iria entregar a sua vida, né? E, evidentemente, que os discípulos tinham dificuldade de aceitar isso, ou de acreditar que era para isso que Jesus tinha vindo, né? Porque não conseguia entender o plano e o propósito completo de Deus, né? Então, com esse ensino, Jesus estava forjando em cada seguidor o seu caráter, ou seja, ele estava mostrando, através do seu exemplo, que nós também devemos renunciar, que nós também devemos estar prontos para sofrer pelo Evangelho, né? Então, que nós não vamos já colocando para os seus seguidores que o cristianismo não é uma vida fácil, né? Não é um mar de rosas, não é uma coisa onde a pessoa vai viver confortavelmente, né? Existem situações em que nos trazem desconforto na vida cristã, porque, na verdade, por conta por causa do evangelho, né, muitos, inclusive, são perseguidos, né? Alguns até morrem, né? Aqui nós não temos isso, em outros países a gente tem, em alguns lugares do mundo tem perseguição, algumas pessoas são presas, algumas pessoas são mortas, algumas pessoas são expulsas de suas famílias. Quer dizer, então a gente tem, e lá atrás também, quantos mártires existiram, né? Teve Estevão, lá, que foi o primeiro mártir da igreja, outros que morreram também por causa do evangelho, né? Então, o que Jesus estava fazendo era mostrando, então, para os seus discípulos, para aqueles que queriam seguir, que eles precisavam ter o seu caráter moldado, né? De acordo com esse exemplo de Jesus, né? Então, essa renúncia de Jesus não é apenas um ato que ele fez e que nós não precisamos fazer. Não, ele mostra
que além dele ter feito, nós precisamos fazer isso também. Tá? Então, no seu processo educativo, Jesus desejou saber o que os discípulos pensavam a seu respeito. Então, no versículo 29, ele pergunta: e o que vocês dizem que eu sou? Ele primeiro pergunta o que dizem que eu sou, os outros. O que os outros dizem? E aí eles respondem lá, um diz que é João Batista, outro é um dos profetas, Elias, né? Então, na verdade, as pessoas tinham uma ideia de Jesus de que ele era uma pessoa importante, mas não conseguiam enxergá-lo como Messias, né? E aí, quando ele pergunta, e vocês, que são meus discípulos, o que vocês pensam? Aí Pedro responde, né? Tu és o Messias, tu és o Cristo, né? Então, a resposta de Pedro estava correta, né? Então, a pergunta de Jesus, Pedro respondeu corretamente: o Senhor é o Cristo, está no versículo 30, né? Então, no texto lá de Mateus, mostra, inclusive, que Pedro até recebeu um elogio, ficou todo, né, ficou com a bola cheia, né, por causa dessa resposta, né? Na verdade, ele respondeu corretamente. Jesus é o Messias, né? Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, né? E ele responde, então, corretamente. Só que logo em seguida, a partir do momento que Pedro respondeu que Jesus é o Cristo, o que Jesus faz? Jesus começa... Primeiro ele fala para que ninguém falasse isso para as pessoas. Não era o momento ainda, né? Quer dizer, na verdade, as pessoas... a multidão, né? Na verdade, estava seguindo Jesus, achando que ele era um profeta, seguia às vezes por causa da questão dos milagres, né? E a gente percebe isso hoje, até hoje, né? Tem muita gente que vai atrás de Deus por causa dos milagres, não vai atrás de Deus por causa de quem ele é, né? De fato, né? E não para ter, né? Jesus como seu Senhor, mas ele quer que Jesus seja seu servo, né? Aquele que faça as coisas que ele quer, que ele peça, né? Então, uma inversão de valores, né? Mas os discípulos ali, Pedro, né, pelo menos, tinha entendido corretamente. Só que, apesar de ele ter entendido corretamente quem era Jesus, ele não entendia corretamente o que significava Jesus ser o Cristo. Ele não entendia exatamente o que era o Cristo. Por quê? Ele entendia que ser o Cristo, ser o ungido, ser o Messias, significava que Jesus iria tomar o poder, né, lá Israel ali naquele momento, estava sob o Império Romano, e iniciar um governo, quem sabe, né, um governo, né, uma liderança de resgate do povo, mas na verdade não era esse o objetivo da vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo, Jesus veio para se entregar por nós, né, para nos trazer a salvação. É o plano de salvação de Deus, né? Então, Jesus, logo em seguida, então, dá alguns ensinamentos, apontando as implicações a respeito dele ser o Cristo. Então, aí ele começa a ensinar por quê? Porque a versão que eles tinham, os discípulos tinham do que é Cristo, o que é ser o Cristo, era diferente da versão, né, de Jesus, né? Ser o Cristo significava sofrimento, rejeição, né? Como está colocado aí, sofrimento e rejeição eram algumas das implicações, né, dele ser o Cristo, né? E ele quis mostrar, então, que o Filho do Homem seria entregue para ser morto. E aí Pedro, né, Pedro principalmente, né, não conseguiu assimilar esse ensinamento. Aí ele começa a repreender. Ele repreende Jesus, né? E então ele demonstra nessa repreensão que, embora ele tivesse dito que Jesus era o Cristo, ele não entendia exatamente o que significava essa palavrinha aí, né? O que significava ser o Cristo, né? Ele entendia que o Cristo era ser o rei, era ser o poderoso, né? Naquele contexto sociopolítico, né? Daquela época. Na verdade, não era exatamente isso. Jesus estava dando a sua vida por nós e ele vai voltar um dia, né? Para governar sobre toda a humanidade, né? Sobre todos. Mas naquele momento, né? Então Pedro entendia que o ser o Cristo significava isso, né? Então, já haviam aparecido outros Cristos, né? Entre aspas aí, né? Então, haviam já se levantado outros Cristos, né? E como não eram verdadeiros Cristos, né? Na verdade, aquilo passou e não aconteceu nada, né? Então, naquela época, já haviam se levantado muitos Cristos, né? E na expectativa do povo cabiam pessoas que viriam como juízes, profetas, doutores, guerreiros, mas nunca um Cristo que assumisse a condição de servo a ponto de morrer. Então, essa
esse foi um impacto grande do ensino de Jesus aos discípulos, né, e à multidão, porque eles não conseguiam imaginar que o Messias seria uma pessoa que seria julgada, seria morta, seria crucificada, né? A crucificação era o pior tipo de morte, né? Era uma morte, um tipo de tortura, né? Então, na verdade, ela era guardada apenas para os maus elementos, né? E Jesus foi enquadrado tudo isso, né? Como parte do propósito de Deus para que todos fossem salvos, né? Então, diante da incompreensão de Pedro, Jesus o educa e aproveita para ensinar também a multidão sobre uma verdade crucial para quem desejasse permanecer com ele. Então, primeiro ele vai lá e acerta as pontas aí com Pedro, né? Ele fala com Pedro ali, junto com os discípulos apenas. Mas aí ele se volta para toda a multidão e ele diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Que esse é o texto básico, é o trecho aí, fundamental do texto básico da nossa lição. Não tem jeito de nós seguirmos a Jesus, nós sermos discípulos de Jesus, se nós não negarmos a nós mesmos, se nós não tomarmos a cruz, essa cruz, né, para aí sim seguir. Então tem 3 passos aí, né? E o terceiro passo é o seguir. Tem muita gente que pula os outros 2 e quer seguir Jesus sem negar a si mesmo, sem tomar a cruz, né? E acaba não dando certo. Então Jesus vem e coloca: para você poder me seguir, para você poder vir após mim, você tem que se negar e tomar a sua cruz antes de me seguir, né? Então esse é o texto fundamental e é disso que Jesus então fala e ensina, né? Como um aspecto fundamental da maturidade cristã, né? Quer dizer, algo que é necessário para que a gente possa ser discípulo de Jesus, algo que é necessário para a gente poder crescer nessa caminhada de santidade, né? Juntamente para seguirmos a Jesus, né? É negarmos a nós mesmos, é renunciar, né? Então, nessa proposta que Jesus faz, algumas trocas radicais aparecem aí, né? O triunfo por renúncia, né? Na verdade, eles queriam fazer Jesus rei, né? Mas na verdade ele renunciou, né? Tranquilidade por tribulações. Então, em vez de uma vida tranquila, sem preocupação, não importa o que está acontecendo ao meu lado, não. Tribulações, né? Tomar partido, né? nas questões da vida, né? E, às vezes não tem nada a ver com a gente, né? Mas a gente, como cristão, a gente acaba muitas vezes agindo, né? Indo ao encontro de alguma questão que precisa que precisa de uma ação efetiva aí, né? Autopromoção por negação própria. Em vez da gente se autopromover, né? E falar, eu sou bom tal, não. Eu sou o pior de todos. Eu sou a gente se humilhar, né? Na presença de Deus e também não querer ser reconhecido, né? Pelos homens, né? E também perdas materiais por ganho espiritual, né? Então, a renúncia também faz parte desse aspecto. Na verdade, a gente às vezes tem perdas materiais, mas tem um ganho espiritual. Então, essas trocas são difíceis, mas são trocas que levam os discípulos a um ganho inestimável. Qual que é esse ganho inestimável? O reino de Deus, como diz aí no capítulo 9, versículo 1, né? Que ele diz: garanto que alguns dos que estão aqui de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Na verdade, então, a manifestação do reino de Deus, né? A presença, a vida eterna, né? Nossa presença eterna com Jesus, né? Então esse é o ganho, né? Esse é o resultado dessas trocas difíceis aí. Então a renúncia implica uma troca. Eu vou trocar aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, mas está errado, por algo que talvez me traga dificuldade, mas o resultado final é muito bom. O resultado final é excelente. É o melhor de todos. É a vida eterna com Jesus, né? Então é isso que nos diz o texto que nós lemos que nós lemos e estamos estudando, né? E aí a gente tem um sermão de Wesley aí, né? O Wesley tem um sermão 48 que fala sobre negar-se a si mesmo, né?
Vou até colocar aqui no chat aqui o link para o... Estou pegando coisa errada aqui, desculpa. Deixa eu só pegar aqui o link aqui de novo, que eu tinha copiado, mas acho que eu copiei outra coisa assim. Pronto, agora tá certo. Coloquei aqui no chat o link para o sermão 48 do Wesley, que fala sobre negar-se a si mesmo, né? Pois vale a pena, quem quiser baixar, e não são curtinhos, 56 páginas, e onde ele fala, né, faz algumas considerações sobre essa expressão, negar a si mesmo e tomar a sua cruz, né? Então ele diz o seguinte: negue-se a si mesmo, tem que negar o quê? A sua vontade em todas as coisas, pequenas e grandes, mesmo prazerosas, e sem cessar, ou seja, não é negar uma vez, é negar o tempo todo, a vida toda, né? Quer dizer, a vida toda a gente muitas vezes tem que abrir mão, né? Não significa que vamos viver, né, que nem ermitão, vamos lá, né, uma caverna, né? Não é isso, não é nesse sentido. É no sentido de que toda vez que a nossa vontade ela está atrapalhando, né? Ela atrapalha, ela está em contradição com a vontade de Deus, né? Ela atrapalha a gente agir em conformidade com o que Deus quer, né? Obedecer. Então nós temos que abrir, mesmo que sejam prazerosas. Aí entra inclusive o pecado, né? Então, mesmo que sejam prazerosas, a gente tem que abrir mão, né? E isso sem cessar, né? Então, um detalhe interessante que o Wesley coloca aqui é isso, né? Negar a si mesmo é algo contínuo na nossa vida. Da mesma forma, tomar a cruz, né? Tomar a cruz também é sem cessar. Então, tomar a cruz, ele coloca que significa que é abraçar a vontade de Deus, mesmo que seja dolorosa, diariamente, a cada hora, sem cessar. Ou seja, tomar a cruz significa se identificar com o reino de Deus, né? Quer dizer, fazer a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus não seja a nossa vontade, né? Mesmo que ela seja dolorosa, mesmo que ela nos traga problemas, né? Então, esse é o sentido de tomar a sua cruz, né? E somente assim pode alguém seguir-se em santidade para a glória. Então, essa é a mensagem aqui de Wesley no Sermão 48, que é baseado nesse texto que a gente acabou de ler, né? Texto bíblico, né? Eu vou voltar a falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Jesus, então, ao ensinar as pessoas que o seguiam, se comprometia radicalmente com o processo de amadurecimento espiritual daqueles homens e mulheres. Então, Jesus estava ensinando e ele estava tentando levá-los a um amadurecimento espiritual. Então, é exatamente isso que nós estamos estudando nessa revista, maturidade cristã, amadurecimento espiritual, né? Então, Jesus estava tentando levar aquelas pessoas a serem mais maduras. Ele dava o real entendimento do que significava caminhar com ele. Ele não trazia uma promessa falsa. Falava assim, caminhe comigo aqui que vocês só vão ter coisa boa na vida de vocês. Na verdade, ele colocava que esse caminho era um caminho difícil, um caminho estreito, né? Um caminho que tinha os seus percalços, né? Então, ele dava o real entendimento do que significava caminhar com ele, procurando tirar toda e qualquer interpretação falsa a respeito da proposta do reino de Deus. Então, quem acha que o reino de Deus é só reivindicar coisas boas de Deus, né, na verdade, não está entendendo exatamente a Bíblia, né? Então, ele tem aí a teologia da prosperidade, que traz muito isso, né? Nós somos filhos de Deus, então nós temos direito a tudo, não temos direito a não ficar doente, temos direito a riqueza. Na verdade, não tem fundamento na Bíblia isso, né? Quer dizer, o fundamento bíblico diz que quem quiser caminhar com ele vai sofrer perseguição, vai ter dificuldades, vai ter problemas, né? Então, e Jesus foi claro nisso o tempo todo, ele nunca deu uma ideia errada, ele nunca fez uma propaganda enganosa do que seria esse princípio. Agora, ele fala que o resultado disso é incomparável. É o reino de Deus, é a vida eterna, é aquele lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? De tão bom que é, né? Então, essa promessa Jesus fez, né? Só que esse é o resultado e o caminho. O caminho, ele é um caminho difícil, ele é um caminho que há necessidade de renúncia, né? Então, o acesso a esse reino implicava em uma radical renúncia, explícita na expressão negue-se a si mesmo. Quando Jesus falou negue-se a si mesmo, né, ele está falando que nós precisamos
renunciar. Renunciar o quê? Os nossos desejos, a nossa vontade, né? Aquilo que é importante para nós, mas que não é importante para que a gente possa seguir a nossa vida em direção aí à eternidade, né? Não faz parte das prioridades para o reino de Deus, né? Então, esse ensinamento estava no próprio testemunho de Jesus, que foi o maior exemplo de renúncia já visto, como a gente viu lá em Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11. O maior exemplo de renúncia, quer dizer, Deus abre mão de ser Deus, né? Quer dizer, de se tornar homem, né? Quer dizer, então, mesmo como homem, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele ficou limitado ao corpo humano, né? Ele abriu mão disso. E ainda com o objetivo de entregar sua vida, de sofrer e entregar sua vida para, através da sua morte, né, salvar a humanidade, né? Então, esse é o maior exemplo de renúncia que nós temos. Bom, quais são as lições, então, que a gente pode tirar? Então, várias lições que a gente pode tirar aí desse texto. Primeiro, compreender o papel e a missão de Jesus não é algo fácil nem imediato, né? Ele é um processo que requer dedicação, vida de oração, estudo da palavra, sobretudo disposição da pessoa para ser moldada, admoestada e transformada. Então, não existe, né, um estalo de dedos aí que faz com que a gente se torne uma nova criatura. Na verdade, esse processo de se tornar uma nova criatura, de estar buscando a santificação, de estar andando com Jesus, é um processo paulatino que vai acontecendo à medida em que a gente se dispõe, né, a entregar as nossas vidas ao Senhor e fazer, aplicar, né, as disciplinas espirituais aí na nossa vida para que a gente possa estar se aproximando de Deus, né? Então, oração, estudo da palavra, né? Então, comunhão na igreja. Então, na verdade, a gente tem a necessidade dessas coisas e está com o nosso coração aberto para ouvir o que Deus quer de nós, né? Então, ele vai nos mostrando. Então, aqui diz que à medida que nos expomos ao processo de santificação, amadurecemos na fé. Daí a relação que existe entre renúncia. Não há processo de santificação sem renúncia, sem abrir mão dos nossos pecados, da nossa vontade, né? E dessa forma é que nós amadurecemos, dessa forma nós chegamos à maturidade, né? Então, nesse sentido, nós vamos compreendendo a palavra de Deus, entendendo a necessidade da renúncia, expressa na ordem de Jesus para nós sobre negar-se a si mesmo, né? Então, quando Jesus fala isso, né, que nós devemos negar a nós mesmos, né, ele está falando justamente de que há necessidade dessa renúncia para que a gente possa estar vivendo plenamente a vida que ele quer nos dar, né? Então, nós entramos nesse processo de santificação à medida em que nós renunciamos aquilo que nós precisamos abrir mão, né? Então, agora eu volto aqui no sermão de John Wesley, que ele faz esse estudo, né, sobre esse texto, e ele coloca alguns pontos interessantes. Então, o sermão 48, né, o título é Negação de Si Mesmo, e é esse que eu coloquei no chat, né? Ele destaca que isso significa abrir mão da sua vontade para que a vontade de Deus possa reinar em nós. Parece fácil, né? Negar a si mesmo é abrir mão da nossa vontade para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Mas por que eu tenho que abrir mão da minha vontade para poder fazer a vontade de Deus? Porque elas são conflitantes muitas vezes. Elas são contraditórias, né? Então, muitas vezes, o que impede de eu fazer a vontade de Deus é a minha vontade. Porque, às vezes, a minha vontade ela está relacionada a coisas coisas que são contra a palavra de Deus, né? Muitas vezes, a minha vontade é fazer algo que é desobediência a Deus, né? Então, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, nós temos que abrir mão da nossa vontade. E aí entra a negação, a renúncia, né? Então, negação de si mesmo não é tortura. Não tem a ver com tortura de si. Quer dizer, na verdade, não é que Jesus falou assim, não, vocês querem me seguir, vocês têm que sofrer, têm que abrir mão da vontade de vocês apenas por prazer, né? Não, eu quero ver vocês sofrer. Não, não é isso. Na verdade, é porque há necessidade de nós abrirmos mão de coisas que atrapalham a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Tá? Então, não é flagelação, né? Isso é o Wesley dizendo aí, né? Não são outras práticas semelhantes, mas é abraçar a vontade de Deus conforme se revela em sua palavra ou se manifesta em sua providência, né? Então, quanto à vontade de Deus, já conhecemos seu valor, ela é perfeita e agradável, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Ela é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é melhor do que a nossa.
ela é mais saudável do que a nossa. Então, por isso que nós temos que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. O Wesley ainda coloca os seguintes aspectos práticos da renúncia, né? O negarmos a nós mesmos é negar nossa própria vontade, onde ela não se ajuste à vontade de Deus. Então, veja, é negar qualquer coisa da nossa vontade? Não. É negar a nossa vontade onde ela não se ajuste à vontade de Deus. Então, aquilo que é a nossa vontade impede de nós realizarmos a vontade de Deus, então, essa é a vontade que nós temos que negar. E como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Estudando a palavra de Deus, buscando a presença do Espírito Santo de Deus, colocando diante de Deus, né? Porque Deus manifesta a sua vontade na sua palavra, manifesta a sua vontade a nós, né? À medida em que nós estudamos, buscamos a presença dele. Tá? Então, à medida que nós vamos tendo compreensão, conhecimento da palavra de Deus, nós passamos a compreender a sua vontade. Por isso que eu falo que é importante a gente estudar a Bíblia, né? Acho privilegiado aqui o espaço da escola dominical para a gente poder estudar a Bíblia. Muitas vezes as pessoas não querem estudar, não têm vontade de estudar a Bíblia. Aí qual é o problema? Quanto menos ela estuda a Bíblia, menos ela conhece a vontade de Deus. E se ela não conhece a vontade de Deus, ela acaba não renunciando muitas vezes a sua vontade para fazer a vontade de Deus, porque não consegue nem ver o que ela precisaria estar fazendo para isso. E aí acaba não crescendo espiritualmente, não vive uma vida de santidade, né? Então, por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus, ter isso como disciplina na nossa vida, né? Estudar diariamente, né? E participar da escola dominical, né? Que é um momento privilegiado onde nós estudamos, discutimos a Bíblia. Né? E o Wesley diz ainda que a negação da nossa vontade deve abranger as coisas que mais agradáveis nos sejam, ou seja, via de regra, a parte mais difícil da gente abrir mão é aquilo que mais nos dá prazer. Mas é justamente isso que nós temos que tirar para poder fazer a vontade de Deus, se ela está em conflito com a vontade de Deus. E essa é a mais difícil. Por isso, a necessidade da renúncia, de negar-se a nós mesmos. Né? Então, a renúncia é negar a nós mesmos qualquer prazer que não decorra de Deus e não conduza a Ele. É, com efeito, recusarmos-nos a sair de nosso caminho, mesmo para a estrada deleitável e florida. Né? Ou seja, temos que caminhar no caminho, né, que nos leva à vida eterna. Por mais que nesse caminho a gente vai encontrar umas paisagens bonitas, assim, com umas saídas, uns atalhos, assim, nossa, isso aqui parece ser legal, né? E às vezes a gente vai para esses atalhos. Não, a gente tem que seguir o caminho. Né? Por mais bonito que seja, né, sejam as paisagens que a gente vê durante essa caminhada, a gente tem que estar focado no caminho, né, da salvação. Né? Então, recusarmos o que sabemos ser veneno mortífero, embora agradável ao paladar. Então, é isso que o Wesley coloca, que muito da nossa vontade, ela é agradável, mas a gente sabe que é um veneno mortífero. Então, a gente sabe que aquilo precisa ser modificado, ou seja, precisa ser renunciado, deixado para trás. Né? E para que isso possa ser verdade, a gente precisa estar estudando sempre a palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus. Né? Então, sendo a renúncia a sujeição da nossa vontade à divina, ou seja, colocamos a nossa vontade abaixo da vontade de Deus, o que ela exige? Então, 4 coisas aí, né, que o Wesley coloca. Renunciar ao pecado, né? Primeira renúncia aí que nós temos que fazer, renunciar ao pecado. Então, renunciar às coisas que nós achamos ter o direito de fazer, mas que sabemos que desagradam a Deus. Então, a gente acha que pode fazer, mas desagrada a Deus. Então, o que nós temos que fazer? Renunciar. Renunciar. Pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, aquilo que está em desconformidade com a palavra de Deus. Toda desobediência, né, a Deus. Então, isso nós temos que abandonar, nós temos que renunciar, temos que deixar para trás. Né? Perdoar as pessoas que nos ofendem também é um tipo de renúncia. Tá? Então, o Wesley coloca também que perdoar as pessoas que nos ofendem é um tipo de renúncia. Por quê? Eu estou renunciando àquilo que eu acho que é meu direito. Fala, não, o cara me fez aqui um negócio muito ruim, eu tenho direito de não querer mais saber nada com ele. Né? Na verdade, o que Jesus nos ensina? Nós devemos perdoar. Né? Então, esse tipo de renúncia passa pela entrega de nossas causas a Deus, confiando que Ele tem a melhor resposta para elas. E não querer nós mesmos resolver do nosso jeito. Né? Nem que seja, para não falar mais com essa pessoa nunca mais na minha vida. Né? Então, ou se ele precisar de mim, eu vou dar as costas. Quer dizer, na verdade, isso nós estamos querendo resolver nós mesmos. Né? Então,
Então, essa renúncia é uma renúncia de entrega das nossas causas a Deus. Né? Renunciar ao direito de reconhecimento, que eu havia comentado já. Né? Na verdade, quando nós servimos a Cristo, fazemos tudo para Ele. Então, não nos movemos por elogios ou pela falta deles, apenas o servimos. Então, na verdade, nós não precisamos esperar nada em troca quando nós fazemos alguma coisa no reino de Deus. Não devemos esperar nada em troca. Às vezes as pessoas vêm e elogiam, né? Mas até isso é meio perigoso, meio complicado. Né? As pessoas às vezes recebem muito elogio quando faz alguma coisa boa, né? E acaba achando que ela que fez aquilo, que na verdade não, como eu sou bom, né? Na verdade não é isso. Nós já vimos aqui, né, sobre a justificação pela fé aqui, né, esse ano. Então, não é aquilo que a gente faz. Então, temos que renunciar a esse direito ao reconhecimento. Né? Nós não precisamos ser reconhecidos pelas pessoas. Nós precisamos ser reconhecidos por Deus. E não porque fazemos alguma coisa, mas porque nós confiamos nele, porque a nossa fé está firmada nele. Né? Então, se Deus se reconhecer como alguém que deposita nele toda a sua confiança, né, que entrega o senhorio da sua vida para ele, então é isso que nos basta. Isso é o que é importante. Né? Então, esse é um outro tipo de renúncia. E o Wesley acrescenta também a questão da renúncia, da sujeição às autoridades. Né? Então, desde que isso não signifique agir contrariamente à palavra de Deus, precisamos respeitar as autoridades por amor ao Senhor. Aí, tanto na questão de governo, mas também na questão das hierarquias dentro das empresas, né? Também a questão da igreja, né? A autoridade pastoral, né? Dos ministérios. Então, a gente tem que ter esta compreensão, né? De que não dá para eu querer que tudo seja feito do meu jeito, do jeito que eu quero. Né? Às vezes a gente tem situações na igreja que alguém acha que deve fazer de um jeito, o outro acha que deve fazer do outro. No fim, acabam decidindo fazer do outro. Aí eu falo, então eu não vou participar, né? Fica bicudo, né? E acaba não querendo mais fazer nada. Eu dei uma ideia, ninguém aceitou, tal, também, então não preciso de mim, não quero saber de mim. Não é isso. Né? Tem que haver essa sujeição. Né? Isso é também uma renúncia. Abrir mão daquilo que a gente gostaria que fosse feito, né? Quando a maioria decidiu, né? O grupo decidiu fazer de uma forma diferente, ou quando aquilo que eu gostaria de fazer não está de acordo com a palavra de Deus. Né? Então, esses são os 4 pontos aqui que o Wesley coloca aí no seu sermão. Né? Então, para a gente caminhar para a conclusão, né? Ao renunciarmos à nossa vontade para seguir a de Jesus, as nossas perdas se tornam lucros. Tá? Então, aquelas trocas difíceis que eu falei no início, né? Elas vão redundar no quê? Na vida eterna. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada que possa chegar e falar assim, eu vou trocar a minha vida eterna pelo quê? Por dinheiro? Por prazer? Por poder? Por prestígio? Não tem o que possa valer mais. Né? Então, quando nós renunciamos à nossa vontade para seguir a Jesus, as nossas perdas se tornam lucro. Né? A renúncia em Jesus Cristo não é um ato de mutilação ou autoflagelo, pois Deus não é cruel. Né? Ele não é sádico, né? Que fica querendo lá que a gente sofra só para ele ver a gente sofrer. Não é isso. Né? Então, a renúncia é um convite para uma vida diferente, que ao abandonar o egoísmo para servir a Deus, tem possibilidade de servir as pessoas, experimentando o valor de uma espiritualidade comunitária e de serviço. Ou seja, eu não estou mais no centro, né? Não estou mais fazendo as coisas todas em função de mim mesmo, né? Mas estou fazendo em função do reino de Deus. E aí, quando a gente fala do reino de Deus, a gente inclui as outras pessoas também, né? Porque o reino de Deus ele é muito mais amplo do que a minha própria vida. Né? Então, no caminho da maturidade cristã, a renúncia é um passo, mas não é o único a ser vivenciado no processo de seguir Jesus. Junto a ela, é preciso tomar a cruz, ou seja, abraçar o projeto de vida. Então, eu tenho que renunciar e tomar a cruz. Eu tenho que abrir mão da minha vontade e me identificar com o reino de Deus e seguir. Né? Então, agora, é a renúncia que nos dá condições de prosseguir para os demais movimentos. Então, são 3 passos aí, né? Renunciar, tomar a cruz, né? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir.
Só que se eu não renunciar, eu não consigo tomar a cruz e não consigo seguir a Jesus. Né? Então eu preciso da renúncia, eu preciso negar a mim mesmo. Né? Se a maturidade torna a renúncia mais fácil, por outro lado, o exercício da renúncia é condição fundamental para que possamos amadurecer na fé. Ou seja, uma implica na outra. A maturidade, quanto mais maduro eu sou na fé, mais facilidade eu tenho de renunciar. E quanto mais eu renuncio, mais eu amadureço na fé. Então é um ciclo virtuoso, né? Um ciclo completo, vai se completando aí, né? À medida em que a gente vai renunciando e ganhando maturidade, amadurecendo. Né? Então, para concluir, deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta, nenhuma pergunta. Para concluir, então, nós podemos dizer o seguinte, que a renúncia é uma marca de maturidade na vida cristã, pois nos assemelha a Jesus como seus discípulos e discípulas. O maior exemplo de renúncia é o de Jesus. Então, se nós queremos ser imitador de Jesus, nós temos que renunciar também. Então, é uma marca da maturidade na vida cristã. A graça divina nos capacita a renunciar e o perdão de Deus nos acolhe quando falhamos no processo de submeter a nossa vontade aos desígnios dele. Então, como eu comentei no início, precisamos da graça de Deus. Não é algo que a gente consegue fazer facilmente, né? E precisamos também do perdão de Deus, porque nem sempre a gente consegue fazer isso. Muitas vezes o nosso eu, né, sobressai. E aí a gente não consegue submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Né? Então, ainda hoje, esse é o desafio do Senhor, né? Isso foi escrito lá 2000 anos atrás, né? Continua valendo até hoje. Né? Foi escrito porque foi dito por Jesus, né? Então, foi dito há 2000 anos e continua valendo até hoje. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse continua sendo o convite de Jesus para todas as pessoas, né? E após ele, e para isso, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Né? Podemos aceitar com confiança a proposta de seguir os passos de Cristo, crendo que a morte para os nossos pecados e para as nossas vontades produzirá em nós frutos que promovem uma vida saudável à luz dos parâmetros bíblicos e nos levam para a eternidade. Ou seja, esses passos que Jesus nos ensina aqui em Mateus 8 são passos que nos levam a ter um ganho. Não é perda, é ganho. Né? Embora a gente esteja morrendo para as nossas vontades, morrendo para os nossos pecados, nós estamos caminhando para a vida eterna. Nós estamos caminhando para uma vida mais saudável. Nós estamos caminhando para uma vida plena. Estamos caminhando para fazer a vontade de Deus. Isso nos importa. Importa mais, né, do que a nossa própria vontade. Então, a gente tem ganho com isso. Então, não é a renúncia não é algo que fala assim, por que eu vou renunciar? Eu vou perder. Não, eu vou ganhar. Né? Vou ganhar o quê? A vida eterna. Um caminho de santidade. Né? A gente vai ter muitos ganhos, inclusive nessa vida, né? Ao fazer isso. Porque quando a gente deixa a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, né? Nós somos abençoados, né? E somos edificados e crescemos no conhecimento da palavra de Deus, crescemos no conhecimento de Deus, crescemos na nossa comunhão com Deus, crescemos na nossa santidade, né? Crescemos na nossa maturidade, né? E isso nos traz muitas alegrias no caminho, né? E nos faz aprender a viver do jeito que Deus quer que a gente viva. Né? Então, que esse seja, ao encerrar aqui a nossa revista, né, sobre maturidade cristã, que esse seja um desejo nosso, né, de estarmos cada vez mais caminhando com Deus, amadurecendo na fé, né, e que todos os estudos que nós fizemos aqui, foram 23, né, estudos sobre esse tema, que todos eles possam estar trazendo alguma mudança na nossa vida, transformando alguma coisa, para que a gente possa estar crescendo mais e mais, né? E nesse estudo final, que a gente possa então estar renunciando às nossas vontades, negando a nós mesmos, né? E renunciando às nossas vontades quando elas são conflitantes com a vontade de Deus, para que a gente possa estar buscando sempre a presença de Deus e que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas e dessa forma nós possamos ser edificados e crescer, né? Crescer, levar outras pessoas a conhecer Jesus e crescermos espiritualmente, mudar esse mundo que nós vivemos que está cada vez pior, né? E na verdade a Bíblia já nos dizia isso, né? Já nos diz isso, que na verdade a situação vai piorando a cada momento, que vai se aproximando também ao retorno de Jesus, que a gente possa estar com a atitude correta, aguardando a volta de Jesus, né, para que
possamos estar vivendo eternamente com Ele. É isso, não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, queira discordar também. Acho que não tem? Então, se não tem, eu devolvo então a palavra para o pastor Hector, agradecendo aí a presença de todos aqui durante esse ano na Escola Dominical, né? Um ano de estudos muito importantes, eu acredito, né? E vamos aí, agora tem um período de recesso até o final de janeiro, mas depois a gente retorna aí, mais para frente a gente conversa sobre isso aí, para que a gente possa estar retornando no ano que vem e ser edificado mais e mais aí, que eu acho que esse é o objetivo da Escola Dominical, né? Que a gente cresça no estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado. Eu acho fazer um comentário aqui então, antes da gente orar encerrando. Durante toda a aula tem uma frase, na verdade essa frase é de Nietzsche, né? Filósofo bem famoso, e depois um pastor norte-americano escreveu um livro com ela, que ele usa uma expressão chamada assim, uma longa jornada, uma longa obediência na mesma direção. Eu acho que de tudo isso que a gente estudou, e especialmente hoje aqui que foi enfatizado, é essa questão de ser constante, né? Dessa longa obediência numa mesma direção. E se a gente olhar a história bíblica também, a gente vê que tem a questão da graça, do perdão, tudo que a gente falou agora na conclusão, mas essa longa obediência numa mesma direção vai nos conduzir à maturidade, né? Vai nos fazer crescer, é uma escada, né? Que a gente vai subindo cada degrau. E isso é uma vida constante. Eu lembrei bastante dessa frase durante esse estudo de hoje aqui de renúncia, né? Que não é renunciar uma vez e depois está tudo resolvido. É o outro dia acordar e ter a mesma decisão de renunciar, de seguir a Cristo, de estar perto de Cristo. Muito bom para a gente encerrar a nossa revista. Foi muito proveitosa, os estudos foram proveitosos, nos ajudaram muito. Vamos orar então e depois a gente faz a foto final. Obrigado, Valdo, pela aula. Todos que participaram durante o ano. A gente tem uma pausa agora, um momento de descansar, um momento de passar o final de ano. E aí depois a gente organiza novamente e voltamos. Vamos agradecer a Deus, vamos pedir a bênção dele sobre a nossa vida. Senhor Deus, nós te bendizemos por esse ano, por esses estudos, tanto, Pai, dessa revista que nós encerramos hoje, como os outros estudos que foram ministrados ao longo do ano. Louvamos ao Senhor pela vida dos professores, louvamos ao Senhor, Pai, pela vida de cada pessoa que participou ao vivo, ativamente aqui, ou aqueles que acompanharam também. O nosso desejo é que a tua palavra sempre fale aos nossos corações. Te bendizemos, te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude a ser cada vez mais observadores e praticantes da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.